Bom, eu estava vendo durante esses dias um vídeo de um seminário sobre educação e uso de tecnologia e redes, enfim. E me chamou a atenção uma coisa bem interessante. Como esses palestrantes, seja pela internet ou presencial ou de uma maneira geral, são tão especialistas no que fazem e quando você vai ver o currículo deles, eles nunca trabalharam no que se propõe a te dar um seminário ou a palestra, enfim, de falar sobre algo que ele realmente não vivenciou, mas ele é um palestrante. Afinal, é tão difícil assim ser um palestrante? Sim, eu sei em quem você está pensando, mas não, eu não estou falando de nenhum caso específico da internet nesses últimos dias ou nesse último mês. Essa prática de ser um palestrante sem ter nenhum currículo ou ter um currículo mais inflado demais, sem ter nenhuma causa, motivo, razão ou circunstância, com seus masters e minos e etc e tal, não é algo recente. Muito pelo contrário, isso é bem antigo. Pessoas que se tocaram que basta ensinar aos outros como eles têm que fazer, sem nunca terem trabalhado na área. É muito fácil você opinar sobre o que os outros fazem, quando você mesmo não viveu. E o pior é que dão ouvidos a esses idiotas. Por quê? Porque são famosos, porque são palestrantes, porque isso e aquilo. Tem mestrados e doutorados. E quando você vai examinar... Mas isso é um detalhe, o importante é que ele é um palestrante de renome, ele é um palestrante famoso, ele é uma pessoa incrível, fantástica e maravilhosa, então você tem que ouvi-lo. Você que está trabalhando dia a dia no seu emprego, na sua área de atuação, você não sabe nada. É que nem esses palestrantes motivacionais, e ele motiva por quê? A coisa é muito fácil de ser compreendida. A empresa contrata esse palestrante para lhe motivar. Você é trabalhador. Por quê? Porque sai mais barato pagando 4 a 5 mil reais por uma palestra de 1 hora, dizendo que você é funcionário ocupado por tudo e que você deve dar graças a Deus por ter um emprego, do que efetivamente dar um aumento, não direi até nem generoso, mas um aumento decente ao seu salário. Se você pega esses 4 mil e divide pelo número de funcionários, você vai ver que sai uma merreca e é uma vez só. Sendo que se você der um aumento de, digamos, 100 reais para uma empresa tendo 100 funcionários, digamos assim, só aí você já tem um aumento de 10 mil reais. Sem levar os encargos pessoais. Esses encargos trabalhistas, por exemplo, vamos supor que seja 50%. É mais, mas vamos ficar nisso. Nisso já são 15 mil reais por mês. Mais fácil pagar 10 mil uma vez só. Ainda deve parcelar no cartão para dizer que você é um inútil. Eu vi uma palestra desses especialistas em motivação em que o cara veio com a história do funcionário cachorro e o funcionário gato. O funcionário gato é aquele cara que é preguiçoso, ele não se preocupa com a empresa, ele se preocupa com ele trabalha para ter o dinheiro dele e mais nada. Ele trabalha apenas para ter uma fonte de sustento. Mas já o funcionário cachorro não, é aquele que está lá, sempre trabalhando em prol, sempre sorrindo. Mesmo que o patrão dê um esporro nele, ele entende, porque ele é um amigo do patrão, ele está lá para servir o patrão. Sério, o cara usou esse mesmo argumento, que o cara está lá para servir a empresa. Ele pensa na empresa. Salário é secundário. Bom, eu não sei quanto a você que está aí vendo esse vídeo, mas sim, eu trabalho por dinheiro. Se eu não trabalhasse por dinheiro, eu não pagaria minhas contas. E as minhas contas vêm de pessoas que trabalham por dinheiro. As pessoas não trabalham para ter serviço. Ninguém quer sair de casa para trabalhar de manhã. Eu não quero, você não quer, ninguém quer. Eu gostaria de ficar levantando às 11 da manhã, ficar ainda na cama, no ar-condicionado, vendo desenho animado o dia todo. Mas eu tenho que sair para trabalhar. Isso não é lá uma boa aposta. Mas aí o cara incute no funcionário que ele é o errado. Ele tem que servir ao patrão, porque o patrão está fazendo um favor de dar um emprego a ele. Isso é, no mínimo, uma imbecilidade imensa. Então as pessoas não deveriam acreditar, né? Mas acreditam, porque as pessoas são burras.
Não tem outra forma de dizer. As pessoas são extremamente burras e facilmente influenciáveis. Tem gente que é tão influenciável a ponto de dar dinheiro para a igreja. E eu nem vou entrar muito nesse ponto. Só vou dizer o seguinte: as igrejas, principalmente algumas que usam o evangelho da prosperidade, se baseiam exatamente nesse mesmo artifício motivacional. Você é o culpado, Jesus vai te ajudar, mas você tem que fazer tudo pela igreja. Você não tem que pensar em bens materiais ou em bem nenhum. Do tipo, você já está recebendo um favor de ser recebido na igreja. Então você tem mais é que dar dinheiro para ela. A igreja, obviamente, não está lhe assaltando. Você deu o dinheiro porque quis. Por quê? Porque você é estúpido. Da mesma forma, essas palestras se baseiam na mesma coisa. Você não trabalha direito, você não faz nada certo, você só pensa em si mesmo, só pensa em dinheiro. O que você está fazendo lá? Da mesma maneira, os professores não dão aula direito, os professores não fazem nada certo, os alunos não aprendem por quê? Porque você é um professor incompetente. Quem me diz isso? São palestrantes que eles não trabalham no seu dia a dia, eles sequer trabalham na sua empresa. Eles vão lá só para a sua empresa, ficam 1 ou 2 horas, recebem um dinheiro e vão embora. Eles não fazem a menor ideia do que é trabalhar na sua empresa, eles não fazem a menor ideia do que é exercer a sua própria função, eles não sabem nem o que você sabe para executar o seu trabalho. Ele apenas diz que você trabalha errado, sem a menor ideia do que você faz, sem a menor conhecimento do que é desempenhar as suas funções. Ele sequer sabe, ele vê você ali e sequer sabe o que você está fazendo ou o que tem que fazer. Mas ele sabe que você está fazendo errado. É que nem esses orientadores educacionais e pedagogos e tudo. Se você parar para perguntar o que eles estão fazendo ali, ele vai dizer, está lhe orientando. Aí você pergunta, em quantos colégios você deu aula? Ele não vai responder, porque ele nunca deu aula nenhuma. Uma vez eu fui numa palestra dessas e a palestrante falando, criticando das modernas tecnologias deveriam ser aplicadas e tudo, e usando PowerPoint velho. Podem ver, eles usam PowerPoint velho, sem nenhuma animação e com um monte de textos. Fotos de escolas velhas caindo aos pedaços para mostrar o quanto o ensino está falido. Fotos velhas mostrando o professor de terno e gravata perto dos alunos no afã de estudar. Aí você para e pergunta, em quantos colégios você deu aula? Foi o que eu perguntei. E ela, não, mas é que eu nunca dei aula e tudo. Aí eu, a senhora nunca deu aula? Então como a senhora pode opinar? Ah, não, mas eu li bastante livros a respeito. Leram os livros. É a mesma coisa que eu chegar para você e dizer assim, olha, você tem um problema no cérebro e eu vou fazer uma neurocirurgia em você. Mas você é médico? Não. Já fez alguma cirurgia? Não, mas eu li muitos livros a respeito. Tipo, você vai deixar alguém operar o seu cérebro simplesmente sem nenhuma formação acadêmica, sem nenhuma experiência na área? É óbvio que não. Você não deixaria nem o cara examinar o seu joelho. Gente que vai em homeopata e quiropratas. Mas de uma maneira geral você se especializa para ter uma visão bem acertada daquilo. Quando você se especialista em fazer palestra, a probabilidade de você fazer alguma ideia do que está opinando é nula. Os caras não sabem isso. Mas ele tem um bom currículo. E quando você vai olhar o currículo do cara, quando o currículo não é inflado de uma maneira irresponsável, do que o cara fez um workshop, ou seja, o cara foi assistir outras palestras de outros caras que também nunca exerceram aquela função, ou simplesmente mente descaradamente. Sim, isso não é recente. Vocês pensam que as coisas são recentes, mas não, isso acontece e acontece mais do que você pensa. Já alguns palestrantes se baseiam em falar ao povo que eles querem ouvir. O funcionário fica feliz da vida e acha que ele conhece meu problema. Mas aquilo não vai resolver. Ele simplesmente fica feliz que alguém ouviu o seu problema. É como você chamar um amigo para ir tomar uma cerveja no bar e ficar contando as suas lamúrias. O seu amigo fica pesaroso, dá um tapinha nas costas, mas o seu amigo não vai resolver o seu problema. Você tem que resolver o seu problema. Nem que seja pedir demissão da troca do seu emprego. Mas quando o pedir demissão não é uma opção, principalmente num país como o nosso, com essa alta taxa de desempregados, você tem que comer calado. Mas pelo menos naquela curta hora
você desabafou, o que já ajuda a melhorar alguma coisa. Infelizmente, a vida é assim, não fui eu que fiz o mundo. É triste saber isso. E outros sacripantas, vagabundos, safados, biltres, pulhas, eu sou muito bom em xingamento sem palavrão, usam isso para se chegar ao seu público. O empregador vê que o funcionário ficou felizinho, tudo continua na mesma coisa, paga-se ao palestrante e pronto, nada se resolve. Mas, pelo menos, o cara teve uma catarse, teve um desabafo e pôde ver que alguém se importava com ele, mesmo que não estava se importando. Esses palestrantes motivacionais ou palestrantes dando pitaco no trabalho dos outros vão continuar existindo. Eles vão continuar fazendo o que fazem. Mesmo que você fique os desmascarando, mostrando que os seus currículos não são lá decentes ou são grandes mentiras mesmo, não importa, eles continuarão sendo contratados, porque as empresas verão que eles têm um grande apelo de marketing. E é isso que a empresa quer vender o seu marketing e fazer os seus funcionários trabalharem cada vez mais, recebendo cada vez menos. Você pode achar que isso até é um problema do capitalismo, mas isso não é, porque o problema é entre nós mesmos. Nós nos preocupamos muito em dar palpites, mas ajudamos poucos, que nem aqueles que opinam como nós devemos levar as nossas vidas, como aqueles que vêm nas nossas casas dizer o quanto nós estamos errados em ensinar aos nossos filhos ou conduzir como nós vivemos. Pessoas tomando conta da sua opção sexual, pessoas tomando conta da sua vida direto. Alguns se especializam e ganham muito dinheiro com isso. Outros fazem pelo simples prazer de se meter na vida dos outros. Esse é André, do seu ceticismo.net. Bom, esse vídeo serve como uma consultoria. E eu nem peço grande dinheiro para ser palestrante. Só peço que você compartilhe o nosso canal nas suas redes sociais. E se você não sabe quando vai sair novos vídeos, assine o canal. Assim você sempre receberá um avisinho. Obrigado por terem assistido.